Bem-vindo ao exemplo 10, parte 2 do treinamento do Outline Engineering. Agora vamos criar vistas e cortes associativos. Novamente na janela da estrutura de construção, vou inserir mais dois arquivos de desenho no exemplo 10. Clico com o botão direito em cima de exemplo 10, atribuir arquivos de desenho, digito 14-15 e OK. Vou nomear esses arquivos como vistas e cortes. Vamos deixar o arquivo 14 vistas em vermelho e os arquivos do exemplo 9 em amarelo. Desmarcando as pastas de derivado da estrutura de construção, seleciono então Fechar. Temos os elementos e estamos no arquivo Vistas. Para criar vistas associativas, entre em Ferramentas e então em Vistas Engenharia Detalhes. Seleciono a ferramenta Criar Vista. Temos algumas opções de entrada, Novo, Plano Livre. Inicio selecionando os elementos que desejo que apareçam na minha vista. Vou selecionar todos. Depois de selecionar, será mostrado um círculo em amarelo no centro. A partir deste círculo, podemos determinar o sentido da vista. Clicando à direita, teremos uma vista lateral da direita para a esquerda. Clicando abaixo, será uma vista frontal e clicando no centro, uma vista superior. Vou clicar abaixo do círculo. A vista será mostrada no mouse. Temos as propriedades da vista na janela de ferramenta. Temos fatores, status e filtro. Em oculto temos as configurações da vista. Neste caso, vamos manter a opção de cota desmarcado. Podemos posicionar a vista clicando na tela. Vamos definir o nome, elevação e Enter para confirmar. Posiciono o título e podemos criar agora outra vista. Ainda na ferramenta, seleciono os elementos da próxima vista. E dessa vez vou clicar dentro do círculo amarelo, criando uma vista de topo. Posiciono clicando e determino o nome. Agora vamos criar uma vista isométrica. Seleciono a opção de entrada livre, altero a visualização para isométrica, seleciono os elementos nessa visualização, a vista será criada exatamente como aparece aqui. Posiciono a vista isométrica com um clique, defino o nome e posiciono com um clique. Finalizo a ferramenta com ESC. Nestas vistas associativas, os elementos das vistas não são linhas. São elementos vinculados aos elementos 3D. Selecionando a estaca na vista, todas são selecionadas. Da mesma forma, se eu alongar parte do bloco na vista, por exemplo, esta será atualizada em todas as outras. Diferente das vistas não associativas,
Abrindo a estrutura de construção, no caso de alterações no modelo 3D para estas vistas, seria necessário atualizá-las, clicando com o botão direito e selecionando Atualizar resultado do cálculo. Agora vamos criar cortes associativos. Desmarque vistas e marque cortes. Ainda em plano, selecione a ferramenta Criar seção. Também temos opções de entrada. Seleciono os elementos que quero que apareçam no corte. Defina a direção, vou clicar abaixo do círculo. E agora crio a região de corte, clicando ponto a ponto ou traçando a diagonal para o corte retangular. Definido, pressiono ESC. Temos configurações de vista, ou seja, de elementos que estão sendo visualizados, e temos configurações de corte, ou daqueles que estão sendo cortados. Podemos definir se queremos exibir linhas, limites, linha espessa, rachura e preenchimentos dos elementos cortados. Marque a opção de exibir objeto da seção, altere o identificador para A, confirme as configurações com OK. Agora posiciono o corte clicando. Pressiono ESC, confirmo com Enter e posiciono o título Seção AA. E a ferramenta é reiniciada. Então vamos criar mais uma seção. Seleciono os elementos que eu quero nessa nova seção. Desta vez vou clicar dentro do círculo para criar uma vista de topo. Defino a região. Quero todos os elementos à vista. Dou ESC para confirmar. Posiciono o corte. Confirmo com Enter e posiciono o título. Vamos criar agora um corte isométrico. Seleciono a opção livre, altero para uma visualização isométrica, seleciono os elementos, volto para a visualização em plano para definir a região de corte. Defino aleatoriamente um corte quebrado, ponto a ponto. Dou um ESC para confirmar e posiciono o corte. Clicando. Dou ESC novamente e posiciono o título. Para finalizar a ferramenta, dou ESC novamente. Os cortes estão prontos. Clicando na borda do corte, podemos manipular a sua região. Isso pode ser feito em qualquer janela de visualização. Por exemplo, na frontal, podemos diminuir o nível de topo do corte de topo.
E da mesma forma, se eu alongar alguns elementos, todos serão atualizados. O exemplo está pronto, podemos passar para o exemplo 11.